Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem disse amém, pode se assentar. A figura de Jó e o conceito provação são sinônimos. Todas as vezes que nós nos lembramos de Jó, nós nos lembramos de provação. A provação de Jó explica que toda provação é inexplicável. Quando nós podemos explicar as provações em nossa vida, elas já não são mais provações. Quando nós conseguimos explicar, é porque elas já passaram. Como era Jó antes da sua provação? O próprio Deus elogia Jó. O Senhor diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. A palavra de Deus destaca-o como uma das 3 colunas do plano de Deus para a salvação. Lá em Ezequiel, capítulo 14, verso 14, diz exatamente o nome de 3 pessoas. 3 colunas, são elas: Noé, Daniel e Jó. Se Jó era esse homem singularmente justo e reto, se Jó era esse homem temente a Deus, do qual o próprio Deus dá testemunho, fica para nós uma pergunta: por que Jó foi tão duramente provado? Por quê? Muitos pequenos e grandes Jóis lutam para responder essa pergunta. Nós poderíamos dizer a esse respeito que a provação de Jó não foi algum tipo de flagelo por causa dos seus pecados, porque sempre que alguém está passando um problema, alguém diz: ele está nessa situação porque ele pecou. Ele está passando isso porque Deus está cobrando dele. Ele está sofrendo porque ele fez o mal. Ele está sofrendo porque ele se desviou. Mas, quando nós lemos o livro de Jó, nós sabemos que esse não foi o caso de Jó, porque a palavra diz que Jó se firmava muito fielmente em Deus. Já no primeiro capítulo, Deus nos dá livramento dessa resposta de que é por pecado. Quando nós lemos o primeiro capítulo inicial de Jó, nós temos de Deus uma visão libertadora. A razão da provação de Jó não estava na terra, não estava no fato de Jó haver pecado, não estava no fato dos filhos de Jó pecarem, não estava na vida de sua esposa. Não, a razão da provação de Jó encontrava-se no céu. Agora, tantos séculos depois, eu posso ver isso. Você abre a Bíblia e vê que a razão de Jó ter sofrido, Marcelo, estava no céu. Mas no momento em que a provação veio sobre Jó, ele não sabia disso. Ele não sabia por que estava sofrendo. Ele não sabia por que estava acontecendo aquelas coisas. A dura provação de Jó começou no mundo espiritual. Ela se originou de um conflito entre Deus e Satanás. Em Jó capítulo 1, verso 6, vemos Satanás se apresentar diante do Senhor. Então ouvimos a palavra de Deus perguntando: observaste o meu servo Jó?
Mas o príncipe das trevas não gostou da afirmação meu servo. Ele não gosta quando você é chamado de servo de Deus. Ele detesta quando você é indicado como filho de Deus. Ele não gosta de saber que você serve ao Senhor. E quando Deus disse meu servo, foi como se Satanás dissesse assim, teu servo não, meu servo. Como se Satanás respondesse ao Senhor. Tu está falando que ele é teu, mas ele está te servindo, porque tu o abençoaste, e como tu o abençoaste, tu o cercaste de toda espécie de bênção. Assim, abençoado por ti, com tanta bênção na vida, é fácil ser crente. Jó é crente porque o Senhor o cercou de bênção. Toca nele, tira o que ele tem, mexe nas coisas que tu deste para ele, e tu verás se ele não vai blasfemar contra ti. Vai fazer isso bem na tua face, bem adiante de ti. Nessa hora, irmãos, nós reconhecemos que as provações de Jó não eram, como se diz, golpes do destino. Não foi por acaso que aconteceu o que aconteceu com Jó. Não, não foi por acaso. Aquelas provações tinham um significado profundo, tinham um significado grandioso. E naquelas palavras, naquelas linhas escritas na Bíblia, nós podemos ver que estava em honra, ou melhor, estava em jogo a honra do Senhor. Ao lermos o livro de Jó, nós poderíamos perguntar quem ficaria com a razão, Satanás ou o Senhor? Por quê? Tu és provado. Por que tu és provado? Repito, tu és provado para que a afirmação de Satanás diante do trono de Deus, de que na verdade você não é um verdadeiro cristão, seja desmascarada como mentira. Satanás chega diante de Deus e fala, aquele fulano lá não é crente, aquela mulher lá não é crente, aquele pregador não é cristão, aquele presbítero também não é, aquela cantora não é. Olha, toca na vida deles e o Senhor vai ver se ele não blasfema. E Deus permite que você seja aprovado para provar que Satanás é mentiroso e não diz nunca a verdade. Quando você suporta a aprovação e glorifica o nome do Senhor, você está mostrando que a acusação de Satanás é mentirosa, ela estará sendo desmascarada. Está em jogo a honra do Senhor. Irmãos, o nosso horizonte é muito limitado, nós precisamos ampliar o nosso horizonte. A cada provação que vem, às vezes uma provação boba, tola, pequena, irmãos, nós ameaçamos perder o equilíbrio interior. Qualquer coisa nós ficamos em estado depressivo, qualquer coisa nós temos que tomar calmante, qualquer coisa o crente já está pensando em procurar um psicólogo, um terapeuta. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso falar, eu preciso me desabafar. Irmãos, ao invés de você procurar um psiquiatra, um psicólogo, ao invés de você procurar alguém para desabafar desta forma, procure agir como Jó, procure se firmar em Deus, porque quando você se firma em Deus, o Senhor é glorificado, e quando nós falhamos, nós damos razão a Satanás. Com Jó, nós podemos ver 7 provações. 7 provações, e nelas resplandece 7 vezes a confiança inabalável que Jó tinha no Senhor. A primeira provação de Jó foi nas coisas terrenas. Jó foi provado nas coisas terrenas. No capítulo 1, do verso 13 ao 17, descreve em breves frases como Jó, num só dia, tornou-se um homem arruinado.
A Bíblia fala que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. E, no entanto, num só dia, em apenas um dia, ele foi arruinado. Como ele foi arruinado? Através do roubo, através de catástrofes naturais, através dos efeitos da guerra. O rico Jó, irmãos, ficou pobre como um mendigo. O período da sua grandeza acabou. E enquanto o terceiro mensageiro lhe levava sua terrível notícia, veio o último golpe através do quarto mensageiro. Mal um tinha acabado de sair, o outro já chegou e disse: Jó, os teus 10 filhos morreram. Irmãos, não foi um filho, não foram 2 filhos de Jó. Jó tinha 10 filhos. Há pouco tempo eu fui ao enterro de uma grande amiga, que era uma entre 11 irmãos. Ela morreu, e a mãe ficou com 10 para consolá-los, para consolá-la. Mas Jó não perdeu 1, Jó não perdeu 2, Jó não perdeu, nem exagerando, 3 filhos. Mas Jó perdeu todos os 10 filhos de uma única vez, 7 filhos e 3 filhas. Repentinamente toda a família estava destruída. Esta é uma provação de dimensões inimagináveis. Imagine você, irmãos, como é que Jó reagiu a essa provação? Como você reagiria, irmãos? Imagine Jó indo ao cemitério, imagina ele indo ali ao Jardim da Saudade e ver 10 covas, irmãos, 10 sepulcros cavados para receber os seus filhos. Imagine se fosse você, imagine se fosse o teu filho, imagine se fosse os teus 3, 4, 5, teus 2 filhos, teu único filho, imagine. A gente diz: olha, por que você vai ter um filho só? Se tiver um filho só, morrer, você fica sem nenhum. Se tiver 2, morre 1, pelo menos você fica com 1. Se tiver 3, morre 2, você fica com 1. Ou morre 1, você fica com 2. Mas ninguém pensa em ter 10 e perder 10. Irmãos, 10 sepulturas cavadas. E Jó olhando ali, coração despedaçado, além de ter perdido tudo que era material, tudo que era dinheiro, tudo que era riqueza, ele perdeu também a sua família, os seus filhos todos. E como ele reagiu? Era para reagir como uma pessoa que certa vez eu vi, ela olhou para o céu e reclamou de Deus e disse: eu estou muito aborrecida contigo, o Senhor não podia fazer isso comigo, o Senhor me traiu, o Senhor deixou meu filho morrer. Eu vi alguém dizer isso. Mas Jó, o que Jó disse? O que Jó fez? Jó se lançou em terra e adorou a Deus. Adorar a Deus com dinheiro no bolso é fácil. Adorar a Deus com saúde é fácil. Adorar a Deus com os filhos, um no teclado, outro na bateria, outros nos aparelhos ali, outros no coral, outro na mocidade, outro no ágape, todo mundo com saúde, todo mundo com alegria, todo mundo na presença do Senhor. Isso é fácil, mas adorar a Deus com 10 filhos no sepulcro, irmãos, isso não é coisa pequena, não. Ele adorou a Deus e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e ele não disse isso da boca para fora, não. Ele disse isso do âmago da sua alma. Eu tenho certeza que lá no inferno, com Satanás à frente, irmãos, olha, Satanás à frente de todos os seus demônios, olhou para Jó, bendizendo o nome do Senhor, e com certeza ele tomou um susto. Ele não esperava ver Jó glorificando o nome do Senhor naquela situação. Ele não esperava ver Jó dizendo: bendito, bendito, bendito o nome do Senhor. Irmãos, se Jó naquela provação podia glorificar o nome do Senhor, por que nós não podemos fazer isso nesta noite? Por que nós não podemos abrir a nossa boca e dizer: bendito o nome do Senhor que me salvou, bendito o nome do Senhor que escreveu
o meu nome no livro da vida. Bendito o nome do Senhor que me trouxe à igreja. Bendito o Senhor que me faz ir e voltar para casa em paz. Bendito o Senhor que leva o meu filho para a escola inteiro e traz o meu filho inteiro para casa. Numa cidade onde as balas estão cortando o céu de um lado para outro, a minha filha chega em casa e eu posso dizer: bendito o nome do Senhor que trouxe a minha família para casa. Mas Jó não. Jó voltou sozinho. Ele viu ruir toda a sua existência terrena. Mas ele se firmou inabalavelmente no Senhor. O que é isso? O que é isso, irmãos? Isso é vitória na provação. Jó passou vitoriosamente por sua primeira provação. Mas Satanás é varão de guerra. Satanás não é bobo. Satanás não desiste. Não, ele perdeu. Perdeu a batalha e disse: eu vou voltar. E voltou. Segunda aprovação de Jó foi a sua aprovação corporal. A segunda aprovação, já que Jó suportou a primeira, onde ele perdeu tudo. Você já parou, irmãos, para meditar nisso? Já parou? Para ver a grandeza? Passar pelo que ele passou? Por muito menos, as pessoas têm abandonado Jesus. A segunda aprovação já é um grau mais dura do que a primeira. Tudo que aconteceu com Jó aconteceu fora dele mesmo. É do lado de fora. Por mais duro que tenha sido, perder os filhos, perder a riqueza, o gado, as terras, a lavoura, era tudo fora dele. Mas agora, a segunda aprovação é pior. Ele é atacado pessoalmente por uma doença repugnante, por uma doença nojenta. Além agora de não ter os filhos, ele é atacado por uma doença nojenta. Satanás não se deu por satisfeito. Ele viu que Jó foi vitorioso na primeira tentação, na primeira provação. E poderes de enfermidade atacaram a vida de Jó. Essa doença deve ter sido do tipo repulsivo, porque Jó, que era altamente respeitado, era glorioso, ele se vê assentado num monte de lixo, aquele homem mais rico, o ex mais rico do Oriente, se vê sentado num monte de lixo. E a palavra de Deus diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. É capítulo 2, 7 e 8. Irmãos, eu fico imaginando Jó naquele momento. Jó já teve, irmãos, interessante, Jó naquela situação, não teve nem tempo de buscar a doutora fulano de tal, nem o doutor psicólogo, para tirar o que havia acontecido no coração dele pela perda dos filhos. Não, ele não teve tempo não, ele rapidamente ficou enfermo, está lá sentado no lixo, amargurado por dentro. Não estava amargurado por dentro. Por que ele não estava amargurado por dentro? Porque ele se firmou em Deus, e aquilo foi vitória para ele. Ele louvou o Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Mas logo depois ele é atacado por uma doença tremenda, e eu fico imaginando que Jó começou a pedir a Deus, Jó começou a implorar a Deus por alívio. Oh Senhor, eu não aguento, esse negócio está me machucando, isso está me ferindo, está doendo. Mas o pior não é Jó fazer isso, o pior é ele clamar e Deus não responder.
lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, todo mundo conhece, está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Mas Jó clamava e Deus não respondia. Quando nós clamamos e Deus responde, nós ficamos alegres e satisfeitos. Mas e quando Deus não responde? Deus não respondeu Jó, Deus não curou Jó. Jó estava enfermo e clamando e não teve resposta do alto. O que se podia ouvir no mundo espiritual eram as gargalhadas zombeteiras do inferno. Irmãos, nada prejudica tanto a vida interior, tanto a posição do espírito diante de Deus, do que sofrimentos físicos. Jó estava sentado em cinza com um caco na mão para se raspar. Irmãos, muita gente sabe disso. Fulano, por que você não veio à igreja hoje? Ah, pastor, eu estava com uma gripe tremenda. E você, eu estava com febre. E você, eu estava com dor de barriga. Pastor, o meu calo no meu dedinho mindinho estava doendo. Irmãos, quando você está enfermo, é muito difícil de ter vontade de ir à igreja, de ir à casa do Senhor. Irmãos, muita gente não gosta de ir à igreja porque está com frio, outros porque está com calor. Quem dirá se estiver enfermo, irmãos? Jó não estava com disposição, com certeza, porque estava muito enfermo, muito enfermo. Mas como ele reagiu a essa situação, essa segunda provação? Como? Qual foi a reação dele? Novamente, a reação de Jó não foi diferente da primeira. Ele se firmou no seu Senhor. Apesar do Senhor inicialmente não responder a sua oração, apesar do Senhor aparentemente não dar auxílio a Jó, Jó abre a boca e não reclama: Senhor, agora também não aguento mais. Não. Jó diz: temos recebido o bem de Deus. Aí pergunta: e não receberíamos também o mal? Na hora de Deus me abençoar, eu me alegro. Na hora em que eu acho que Deus não está me abençoando, eu reclamo? Jó não. Jó disse: não. Por quê? Ele disse: peraí, se eu tenho recebido de Deus o bem, por que eu não vou receber o mal? O navio da vida de Jó estava ancorado no seu Deus. Nenhuma tempestade era capaz de arrancar Jó do seu porto seguro. Deus era o porto seguro de Jó. Deus era aquele em quem Jó havia ancorado o navio da sua vida. Nenhuma ventania poderia tirá-lo de lá. Ele disse: não, eu recebi o bem, eu não vou reclamar se estou recebendo o mal. Então ele é aprovado pela terceira vez. Qual é a terceira aprovação de Jó? Satanás provou Jó tirando todas as suas coisas terrenas. Satanás provou Jó tirando a sua saúde física. E agora o que restava a Jó? Jó perdeu os seus filhos, mas ainda tinha a sua esposa. Jó era casado. Satanás fez o que faz tanto hoje: ataca os casamentos. Como ele ataca os casamentos, Satanás? Como ele faz isso? E ele não podia deixar de fazer também com Jó. Se Jó resistiu na primeira, se Jó venceu na segunda, agora a terceira é atacar o casamento dele. Era uma provação dura, irmãos, ainda mais dura. A pressão foi aumentando ainda mais. Jó tinha um casamento feliz. Pastor, como é que o senhor sabe que Jó tinha um casamento feliz? Porque Jó tinha boa fama. Todo mundo falava bem de Jó. E não se fala bem de uma pessoa que tem um casamento mau, um casamento ruim, um casamento destroçado. Não. Jó era um exemplo para a sua sociedade. Sem dúvida, irmãos, a fidelidade de Jó ao Senhor
a sua vida reta, podiam ser creditadas também à sua esposa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica a sua casa, e se Jó tinha uma casa bem edificada, é porque a sua esposa era uma mulher sábia, era uma mulher coerente com a fé de Jó, era uma mulher que o apoiava completamente em todos os momentos da sua vida. Irmãos, a influência da mulher de Jó podia ser sentida em Jó, porque a mulher tem uma profunda influência no casamento. A mulher pode influir num casamento para a bênção ou para a maldição. Ela influencia. Acabe foi um rei terrível. Acabe foi muito mau. Acabe foi perverso. Acabe era feiticeiro. Acabe assassinou muitas vezes. Acabe fazia tudo que não prestava. Mas por que ele era daquele jeito? Por causa da influência de Jezabel, sua esposa. Sua esposa influenciava Acabe para o lado mau, para o lado pecaminoso, para o lado perverso. Sansão era um homem poderoso, mas nunca teria ficado sob o domínio do inimigo se não fosse a influência de Dalila. Se ele não tivesse deixado Dalila influenciá-lo, Sansão não teria sido preso pelos inimigos. Salomão era um homem de quem Deus tinha prazer. Salomão era o mais sábio de todos os reis de Israel. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Salomão, você abre a Bíblia e vê suas palavras maravilhosas, seus ensinos gloriosos, coisas que me têm feito me regozijar na presença do Senhor. Mas Salomão um dia foi abandonado por Deus. Por quê? Porque Salomão deu ouvidos às mulheres estrangeiras. Nunca, irmãos, poderíamos imaginar isto, mas também nós podemos ver na Bíblia mulheres que tiveram influência abençoada. Um dia o rei Davi ia matar um homem, porque aquele homem não queria alimentar o exército de Davi. Então veio uma mulher chamada Abigail e impediu que Davi matasse o seu marido dela, Nabal. Aí agora com relação à mulher de Jó, pastor, a mulher de Jó foi terrível, pastor. Não, ela acompanhou completamente o caminho do seu marido. Só que quando tudo ruiu para Jó, tudo ruiu para ela também. Não se esqueça que tudo que Jó perdeu, ela perdeu. Jó perdeu as riquezas, ela também perdeu as riquezas. Jó perdeu a terra, o rebanho, Jó perdeu a lavoura, ela também. Jó perdeu os empregados, ela também. Jó perdeu 10 filhos, ela também. Olha aí. Veja que quando Deus fala a Satanás, Deus fala assim: viste o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é justo, como ele é temente a Deus, como ele sabe se desviar do mal. No entanto, a provação que veio sobre Jó, veio também sobre a esposa dele. Então não vi que todo mundo pega pedras para jogar na esposa de Jó. Mas não, ela não era Jó. E teve que aguentar o que Jó aguentou. Ela perdeu tudo. Irmãos, ela mal tinha secado os olhos, chorando sobre os sepulcros de seus 10 filhos. Ela viu o seu marido atingido por uma doença terrível, irmãos. Ela olhou para ele estava miseravelmente sentado na cinza. Um homem tratado a quem até os príncipes se curvavam. Todos admiravam Jó. Jó era respeitadíssimo na cidade. Agora sua mulher acabou de perder tudo, enterrou os 10 filhos e vê Jó doente sentado na cinza. Agora ela foi vencida. Foi vencida porque ela não era Jó. Ela não tinha com Deus a comunhão que Jó tinha, e estava passando pela mesma provação, pela mesma situação. Então ela não aguenta, ela é atingida por uma coisa chamada insatisfação. Irmãos, quando nós estamos satisfeitos, é fácil fazer alguma coisa, mas quando nós perdemos a satisfação, a coisa se torna amarga. Ela foi atingida pela insatisfação.
aí se volta contra o marido. Parece agora que Satanás está dizendo para ela: você está nessa situação, mulher, por causa do teu marido. Se não fosse ele, tu não estava assim. Ele quis se meter, era bobo. Ele quis dizer que ele é o tal. Ele quis continuar fiel a esse Deus. Olha aí, ele está te prejudicando. A situação dele. E Satanás atacando aquela mulher, atacando aquela mulher. Então ela se volta contra o marido. Ela não aguenta a prova. Não aguenta. Ela se volta contra o marido. E diz a ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, o que ela disse foi o seguinte: o que adianta agora a tua fé? De que adianta isso? Agora, Jó, na tua aflição, Deus não está te ajudando coisa nenhuma. Em mudo desespero, ela cerrou o seu punho contra o céu e ela se afastou de Deus. Como Jó reage nesse momento? Como Jó reage nessa situação, nessa provação, nessa terceira provação? Ela atingiu a Jó como se fosse um raio, porque ele amava a sua mulher. Ele amava a sua esposa. Mas a reação de Jó foi divina, irmãos. Com grande severidade. Olha, peraí, Jó foi severo. Amava a sua esposa, mas foi severo quando devia ter sido severo. Ele, do monte de cinza, ele lançou no rosto dela as seguintes palavras: tu falas como uma louca mulher. É assim que você está agindo. E que Jó faz? Jó se afasta da mulher e se firma ainda mais no seu Deus. Quando Jó resolve se afastar da sua mulher por causa disso, ele está antecipando o ensino que Jesus viria a dar lá em Lucas 14, 26. Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, muita gente perde o seu casamento, porque quando a esposa abandona o Senhor, ele, ao invés de ficar do lado do Senhor e contra a esposa, ele fica do lado da esposa e contra o Senhor. Ele abandona a obra de Deus também. Muita mulher tem o seu casamento destruído, porque na hora em que o marido se põe contra a obra de Deus, contra o Senhor, ela fica do lado do marido e contra o seu Senhor. Mas Jó não teve isso não. Mulher, você não quer mais servir o Senhor, então você não sirva, mas eu vou continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Tu falas como uma louca. O que aconteceu? O casamento de Jó, ao invés de ser destruído, Dagmar, foi salvo. Quando ele foi duro contra a mulher, ao lado de Deus, o casamento dele foi salvo. Como é que eu sei que foi salvo? Eu sei que foi salvo, porque no final diz que Jó, de novo, teve com ela mais 7 filhos e 3 filhas. Ele continuava casado com a sua mesma esposa. Em momento nenhum diz que o Jó casou com outra mulher. Da mesma mulher, ele teve novamente os seus 7 filhos. Interessantes, foram de novo 7 filhos e 3 filhas. O que acontece, irmãos? Que a gente não pode ouvir a carne e o sangue. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. A veracidade da entrega de Jó a Deus foi provada em todas as áreas da sua vida. Satanás atacou Jó materialmente. Satanás atacou Jó na família. Satanás atacou Jó fisicamente.
Satanás atacou Jó no casamento, e quando esses 4 fatores vieram, minaram a vida de Jó, resplandeceu, irmãos, o seguinte: quando tudo isso aconteceu na vida de Jó, mostrou a todos os que puderam enxergar, inclusive a Satanás e o inferno, que o Senhor ocupava o primeiro lugar na vida de Jó. E quando o Senhor ocupar o primeiro lugar na minha vida e na tua vida, nós seremos vitoriosos como Jó foi. Nós poderemos ser provados como Jó foi provado, mas a vitória virá, porque quando o Senhor ocupa o primeiro lugar, em primeiro lugar nós teremos vitória, e vitória eterna, e vitória gloriosa, e vitória que vai mostrar ao mundo que o Senhor ainda vive e reina para todo e todo sempre. Tenho que correr. A 4ª provação de Jó foi mais dura no seu caráter. Ele perdeu a sua boa fama. Fama é uma das coisas que os homens gostam de ter. A honra de Jó era muito grande diante dos homens. E honra diante dos homens é uma substância vital, uma substância firmemente defendida, mesmo por Jó. Quem é que não gosta de ter uma boa fama? Quem é que não gosta de ter um bom nome? Tem gente por aí que até arma situações mentirosas e fraudulentas para ser conhecido pelos homens. Há pessoas que inventam situações de maneira que os homens venham bater palmas para eles. Mas Jó não precisou inventar, não. Jó estava numa situação difícil, mas ele também gostava de ser famoso. Ele disse assim lá no capítulo 29, verso 11: ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Mas agora, tudo havia ruído sobre Jó. A opinião geral das pessoas voltou-se contra ele. Começou, como sempre acontece, a conhecida campanha de cochichos, irmãos. Quando você está com dinheiro, quando a tua conta no banco é muito boa, quando o teu carro é muito bonito, quando você se veste muito bem, todo mundo quer ser teu amigo, todo mundo que descobre que você está bem financeiramente fica te rodeando, fica te paparicando, fica te bajulando. Mesmo que você esteja errado, ele diz que você está certo. Mas quando você, por qualquer provação da vida, começa a cair, começa a aparecer fuxiqueiro daqui, fuxiqueiro dali, aquele bando de cochichos para cá e para lá, começam a falar mal de você, começam a dizer: está vendo lá, é isso, ele é assim, ele é daquele jeito, algo não deve estar correto na vida desse homem. Se tivesse correto, ele não estava assim, dessa forma. Olha quem ele era e olha quem ele é agora, ele nos enganou. Então você continua lendo o livro de Jó, e ele diz em certo momento, ele mostra a amargura da sua aflição. Quando você encontra palavras assim: eles me desampararam, eles se esqueceram de mim, meus amigos me têm por estranho, eu vim a ser estrangeiro, o meu hálito, olha só a doença, o que faz? Jó chega um momento e diz: o meu hálito é intolerável à minha mulher. Irmãos, é mais fácil você notar o mau hálito numa pessoa longe de você do que até da própria esposa ou do próprio esposo, que está sempre pertinho. Você às vezes até acostuma. É ruim, os irmãos devem sempre cuidar da sua boca. É horrível a gente falar com uma pessoa que tem mau hálito. Um dia eu fui dar um abraço em alguém, quase caí para trás. Às vezes pode ser problema de dente, mas às vezes pode ser problema de estômago. Precisa ser tratado, mas o interessante é que a própria pessoa não nota que tem mau hálito, porque ela se acostuma com aquele hálito, mas outras pessoas não. Jó diz que até o seu hálito ficou insuportável à sua esposa. Ela deveria estar acostumada com o hálito de Jó, mas ficou tão terrível que ela já não mais suportou isso. Parece até que Jó chorou em alta voz.
Parece, você vai lendo a impressão que ele em alta voz, ele diz: da minha honra Deus me despojou. Deus tirou da minha cabeça a coroa. Está lá no capítulo 19, verso 9. Deus tirou da minha cabeça a coroa. Irmão, Jó experimentou em todo o alcance, como a língua do fuxiqueiro é sem misericórdia. Quem fala mal de você não tem misericórdia de você. Quem fala mal de você quer te sujar o pior possível, quer te manchar a honra o máximo que puder. Quem fala mal de você quer acabar com tudo de bonito que você tem. E Jó experimentou isso, mas a sua reação foi de um valor maravilhoso. A reação de Jó foi uma coisa gloriosa, irmãos. Ele perdeu o apoio de todo mundo. A certeza qualquer que ele pudesse ter ainda desapareceu. Foi então que ele gritou: olha, apesar de tudo isso, apesar do meu casamento ter sido atacado, apesar de não ter mais filho, apesar de não ter mais riquezas, apesar de não ter mais saúde, apesar de não ter mais fama, apesar de estar sentado aqui nesse monte de lixo, uma coisa eu sei. Jó, você sabe o que, Jó? O que é que você sabe? Nessa situação não é para você saber mais nada. O que é que você sabe? Você não tem mais certeza de nada. Tudo foi te tirado. Aconteceu tudo isso. Mas sabe, irmão, aconteceu o que Jó disse em Jó em 19:25. Ele diz: uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Interessante que a provação de Jó levou Jó a ver o Redentor. Levou Jó a enxergar Jesus. A figura do Cordeiro de Deus apareceu. Sim, apareceu. Quando Deus leva o homem ao ponto zero de sua vida. Quando o homem caia tudo que podia cair. Quando o homem chega a um ponto onde não pode mais descer. Quando o homem está tão arrasado que não pode ser mais arrasado. Quando o homem está tão destruído que não pode ser mais destruído. Nasce uma esperança. É a voz do Espírito Santo dizendo dentro do coração dele: não te desanime, não te desespere. O teu Redentor está vivo. Aquele que te salva está de pé. Aquele que morreu por ti vem te buscar. Ele vai te dar vitória. Se você caiu, ele te levanta. Se você está destruído, ele vai te restaurar. Se você está desanimado, ele vai te animar. Se você está fraco, ele vai te dar força. Provação leva ao ponto zero, e o ponto zero leva ao Cordeiro de Deus. Jó lavassuricanta labaxaramande camaravassuriquei. Passa por níveis de provação em que o próprio Jesus passou. Jesus estava despendurado na cruz, e ele fala pela boca de Davi: todos os que me veem zombam de mim. Era Jesus falando. Lá no Salmo 22, verso 7, todos que olham para mim zombam de mim. Salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Se tu és aquele que dizias que eras, desce da tua cruz agora. Nós queremos ver. Estavam zombando do Senhor. E olha, Jó foi levado ao mesmo nível, irmãos. Jó disse: Redentor, Redentor, Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Está ficando claro para nós, irmãos, o motivo das provações. Deus quer que através das provações nós possamos dizer como Jó, que Deus seja honrado. Eu sei que o meu Redentor vive. Aonde as certezas terrenas desaparecem, nós podemos ter certeza de que o nosso Redentor vive. Não devemos esquecer, irmãos, que aonde a morte encara-nos, aonde a morte parece nos segurar, parece que não tem solução, mas podemos dizer: o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive, eu sei que ele está aqui, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Jó não possuía mais nada. Jó não tinha nada na terra, não tinha nada que pudesse dizer: isso é meu. Mas ele disse: o meu Redentor. Jó não tinha riqueza, Jó não tinha mais terras, Jó não tinha gado, Jó não tinha honra, Jó não tinha mais o respeito de ninguém, mas Jó tinha um Redentor.
um Redentor que vive, um Redentor que reina, um Redentor que salva, um Redentor, irmãos. E quando esse Redentor foi visto por Jó, mais uma vez Jó se firmou no seu Senhor. Aleluia. Jó foi provado pela quinta vez, depois que se firmou no Senhor. Essa aprovação foi aumentada. Parece que Satanás não tem mais nada para provar Jó. Mas ele foi provado quando seus amigos, seus irmãos em Deus, seus irmãos em Cristo, se afastaram dele. Os laços carnais, os laços de sangue são fortes, mas os laços espirituais são mais fortes. Jonatas amava mais a Davi do que o seu próprio pai. Os laços entre Jonatas e Saul eram laços consanguíneos. Os laços entre Jonatas e Davi eram laços espirituais. Na hora em que Jonatas teve que escolher entre o pai e Davi, ele escolheu Davi. Os laços espirituais são fortíssimos. Mas Jó tinha verdadeiros amigos espirituais. Seus amigos eram tão amigos que quando olharam para Jó naquela situação, ficaram 7 dias pasmados, sem poder abrir a boca para falar. Ficaram desesperados quando viram a situação do amigo, um amigo que sente a dor do outro amigo. Mas eles não compreenderam. Eles choraram amargamente com Jó durante 7 dias e 7 noites. Eles choraram porque viram que a dor de Jó era muito grande. E isso era uma amizade, irmãos, de um conteúdo profundo. Mas agora aconteceu com Jó o terrível. Esses seus verdadeiros amigos, quando começaram a falar com ele, embora falassem de uma maneira muito piedosa, falavam sem entender a aflição de Jó, não tinham compreensão do que falavam, não tinham compreensão das profundezas a que Deus tinha levado Jó. E olha, eles castigaram Jó com suas palavras, com suas citações, com seus ensinos, e eles falaram tanto contra Jó. E irmãos, quando a palavra do meu inimigo não me fere, mas a palavra daquele a quem eu amo me fere mais do que todos os meus inimigos. Aqueles homens eram muito amigos de Jó, e as suas palavras castigaram tanto Jó. Jó se sentiu tão tocado que tem uma hora que ele não aguenta e diz: meus amigos, tenham compaixão de mim, meus amigos, não continuem me ferindo. Jó 19:21. Irmãos, quando Jó se sente abandonado pelos amigos, que solidão era aquela, que grande solidão. Os mais íntimos amigos de Jó o deixaram. Mas isto para mostrar de novo a figura do nosso Jesus. Do nosso Jesus. Sim, como não? Sim, a figura de Jesus. Jesus na maior provação. Na hora da maior provação, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Sozinho, ele foi levado para a cruz. E quando ele está na cruz do Calvário, o único que ele tinha era o Pai. Era para ele não ser abandonado pelo Pai. Mas a provação de Jesus tinha que ser maior. Quando ele procura o Pai havia voltado as costas para ele. E você ouve o brado, conhecidíssimo por todo aquele que lê a Bíblia. Quando Jesus olha para o Pai e o Pai está de costas, abandonando, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus se sentiu desamparado por todos. O apóstolo Paulo sofre isso também quando ele reclama, lá em 2 Timóteo 4,16, ele diz: todos me abandonaram. Mas Jó, quando sofre o abandono dos seus amigos, está servindo como uma figura profética. Ele se aproximou da mesma reação de Jesus. Irmão, Jesus pendurado na cruz, embora vendo o Pai de costas para ele, o Pai o abandonando, ele olhou para aqueles que estavam ao redor dele e disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem.
Jesus ora pelos seus amigos, Jesus ora pelos seus inimigos, Jesus ora pelos seus algozes, e Jó, que se sentiu machucado pelos seus amigos, fez a mesma coisa. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos também. Era uma profecia do que aconteceria na cruz do Calvário. A sexta provação, eu quero terminar rápido, que veio sobre Jó, foi de caráter completamente diferente. Quando Jó havia passado por todas as provações, veio uma que ele não esperava. A Bíblia fala que quando alguém quis pegar Daniel em algum furo, procurou ver se Daniel falhava perante a palavra de Deus. Lembram disso? Lembram disso? Vocês já leram isso? E Jó foi provado pela palavra de Deus. Jó passou em tudo. Agora vem a palavra de Deus. Ele vai ser comprovado com a palavra de Deus. Na sua situação, ele não falhou. Ele venceu todas as provações. Agora vem a palavra de Deus. Seus amigos muitas vezes falaram. Mas, irmãos, ele começa a ouvir um jovem chamado Eliú. E é interessante esse homem, Eliú, que aparece na Bíblia. Eliú significa, ele é meu Deus. E Jó respondeu aos seus 3 amigos. Jó respondeu a Bildade. Jó respondeu a Elifaz. Jó respondeu a Sofá. Mas quando Eliú começa a falar, Jó não responde nada. Não responde porque o que Eliú estava dizendo era a pura palavra de Deus. E a palavra de Deus é que julga profundamente qualquer coisa. Essa palavra veio através de Eliú. E Eliú abre a boca e diz: Jó, ainda tenho argumentos a favor de Deus. O que eu vou falar vem de Deus. E Jó abriu, o que ele fez? Inclinou a cabeça e não respondeu nada. Eliú abriu a boca e atingiu Jó com duros golpes. Eliú disse: também tu, Jó, não és inocente perante Deus. Agora é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que olha para nós. É a palavra de Deus que examina cada um de nós. Nós olhamos uns para os outros e achamos que somos mais santos do que outros. Mas quando a palavra de Deus olha para nós, diz: também tu não és inocente. Também tu falhaste. Também tu pecaste. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tu não és melhor do que os teus irmãos. Tu não és melhor do que os teus amigos. Também tu. E Jó só podia fazer o quê? Inclinar a cabeça, curvar a cabeça e ficar quieto. Ele deu razão a Deus. Ele deu razão à palavra do Senhor. Ele não podia falar nada contra a palavra de Deus. Não. Ele se humilhou debaixo da palavra. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente palavra do Senhor, que Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Quando Jó se humilha perante a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a exaltação precede a ruína, mas a humilhação precede a honra. Vem então o coroamento da provação. É a última coisa. Irmãos, é na hora em que Jó se vê agora perante o seu próprio Senhor. Jó se vê perante Deus. Ele passou perante a palavra de Deus, ele agora está perante o próprio Deus. E Deus aparece perante Jó, e Deus rejeita Jó, Deus julga Jó, e ele começa a olhar, irmãos, lembrando exatamente aquela passagem que dizem que Deus rejeitou a Jesus, Deus rejeitou também a Jó. Jó agora chega lá no ponto zero, e o que ele podia fazer? Ele só podia ficar calado. Ele estava perante Deus, e ele diz: olha, Senhor, eu te conhecia. Aliás, antes ele disse assim: agora eu me abomino. Agora que eu estou te vendo, porque eu só via a mim, eu só via a minha integridade, eu só via a minha inocência, eu só via a minha justiça. Mas agora que eu estou te vendo, Senhor, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo, Senhor,
que eu sou um homem que a única coisa que posso fazer é me abominar no pó e na cinza. Eu só posso me arrasar, porque perante ti eu não sou nada. Perante ti eu não sou nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, Senhor. Eu sou assim porque eu só te conhecia, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam, agora os meus olhos te veem, agora eu posso ver algo fora de mim, agora eu posso ver o Senhor, agora eu posso ver que o Senhor é bom, agora eu posso ver que o Senhor é reto, agora eu posso ver que o Senhor é santo, agora eu posso ver que eu não sou nada, agora eu posso, Senhor, eu me abomino, Senhor, porque agora eu sei quem tu és. Aí diz a Bíblia, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando ele disse, Senhor, eu não sou nada, Deus falou, agora tu vai ser tudo. Agora tu vai ser mais abençoado do que tu eras. Agora tu vai ser mais forte do que eras. Agora a tua coroa vai brilhar mais do que antes. Agora a tua força vai ser mais forte. Agora a tua inocência vai ser mais inocente. Agora a tua justiça vai ser mais justa. Agora a tua vitória vai ser mais vitoriosa, Jó. Recalabassuricanda labaxeremante comanavassurique. Aí a palavra do Senhor diz, Jó começou a orar pelos seus amigos. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, diz a palavra que o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então começaram a chegar as pessoas. Deus curou Jó. E as pessoas, os seus amigos, começaram a chegar, os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos conheceram a Jó, vieram e levaram Jó para sua casa, e comeram com Jó, se condoeram dele, consolaram Jó de todo o mal que o Senhor tinha enviado, e cada um enfiou a mão no banco, no talão de cheque, vamos dizer assim hoje, e toma Jó, e toma ouro, e toma prata, e toma as pedras preciosas, toma lá, toma dinheiro, pega esse anel de ouro e bota no dedo. Aí diz a Bíblia, e assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentas, e teve outros 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, Deus abençoou Jó, porque ele suportou a provação. Quando você estiver sendo provado, não importa se é no dinheiro, não importa se é na saúde, não importa se é na família, irmãos, aprenda com Jó, glorifique o nome do Senhor, e suporte a provação, porque a tua vitória vai ser mais abençoada ainda. Aguenta o que vier e diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aguenta porque Deus é contigo, aguenta porque Deus vai ser honrado, aguenta porque a vitória vai te alcançar, e você vai dizer, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode estar sentindo que está no fundo do poço, mas eu quero deixar para ti nesta noite esta palavra: o teu Redentor vive. Eu sei que às vezes você está caminhando para o Gólgota, mas o teu Redentor ressuscitou de lá daquela cruz. Irmãos, ele não está mais na cruz, ele está olhando para ti e continua te dizendo: o teu Redentor, não te deixarei, não te desampararei, estarei convosco todos os dias. E hoje ele pode dizer: clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então clama ao Senhor e leva a tua vitória para casa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.